Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Engenhão enfrentar o Botafogo, um time rebaixado, um time que já tinha dispensado alguns jogadores, que tinha problemas, que o principal jogador nem estava em campo, um time que estava mesclado ali com garotos e completamente desinteressado no campeonato. São Paulo precisava da vitória para garantir, assim, na fase de grupos da Libertadores, que é muito importante, para não depender de nenhum resultado. São Paulo agora, para não depender de ninguém, precisa vencer o Flamengo sem laterais esquerdos, porque hoje perdeu o Reinaldo e o Léo. O Reinaldo por cartão vermelho, a gente vai falar disso, e o Léo Pelé no finalzinho do jogo ali, ele deixou um braço, tomou o cartão amarelo. São Paulo tem o desafio de vencer o Flamengo para não depender de ninguém. Se quiser depender, né, para conquistar a vaga sem vencer o Flamengo, precisará contar aí ou com a vitória do Fortaleza ou com o título da Copa do Brasil do rival Palmeiras. Do contrário, São Paulo não vai chegar na fase de grupos. Terá que fazer a pré-Libertadores, aquela que acontece já logo no começo do ano, no Paulista, quando o time está se acertando. É uma tragédia do ponto de vista financeiro, é um vexame absurdo e histórico, é muito, mas muito difícil. Acaba com uma teoria da conspiração ridícula que foi colocada. Jogadores estavam entregando para derrubar o Diniz. O Diniz já caiu, tá? Os jogadores não estavam entregando para derrubar o Diniz. Os jogadores têm muitos problemas, oscilaram muito nessa fase de 2021, né, desde que começou o ano, tiveram problemas de desgaste, tivemos problemas dentro do vestiário, tivemos ataque, mas os jogadores também tinham que entregar mais do que estavam entregando. Isso acabou atrapalhando muito o trabalho do Fernando Diniz, que, como aconteceu com a Aguirre, saiu faltando 5 jogos. De repente era melhor deixar o cara pelo menos terminar o trabalho, porque o Crespo tem muito mais a ver com o Fernando Diniz no estilo, no modelo de jogo, do que o Visoli está tentando fazer. Chutões, mais uma vez, sem ter jogador com característica. São Paulo foi presa fácil para o Botafogo. Quando estava 11 contra 11, o São Paulo não tinha conseguido acertar o gol adversário, e o adversário tinha acertado 3 arremates contra o gol do São Paulo. Quando o Reinaldo foi expulso, foi um massacre. Um massacre, de verdade. Foram mais de 10 arremates, umas 5 defesas difíceis do Thiago Volpe, até a hora que saiu o gol. Então o jogo foi tenebroso, mais um jogo tenebroso do São Paulo, e mais um vexame que para essa década eu não consigo nem classificar na lista, porque é um vexame, sim, histórico, dadas as circunstâncias, dadas a fragilidade do adversário, enfim. Eu não tenho nem muito o que falar. Agora, quinta-feira, em frente ao Flamengo, pode ver o Flamengo ser campeão no Morumbi, precisa vencer ou empatar com o Flamengo para evitar isso e para tentar se classificar para a Libertadores. Gabriel, o que você viu e o que não deu certo? O que foi que errou o Visoli hoje na leitura do jogo ali, na tentativa que ele teve? Antes de você falar, só uma coisa positiva, que é muito pouco para dizer. O Rojas entrou e mostrou mobilidade, ele mostrou muita dedicação e mostrou um pouco de velocidade também. Eu fiquei muito animado de vê-lo. É um cara que pode contribuir, pode evoluir mais até do que eu esperava. Agora sim, Gabriel, o que você viu? O que o Visoli errou hoje, na sua opinião? O que São Paulo, o que faltou? Antes, só corrigir um negócio que você falou, porque agora a gente tem que começar a olhar o sério aqui, né? Entre o São Paulo ganhar do Flamengo, de repente até o Fluminense tropeça, tá? E aí é outra história. Não sei. Sim, o Fluminense é favorito pro jogo. Se vai tropeçar, eu não sei. Vai jogar no Maracanã em casa contra o Fortaleza. Então, assim, tem a favoritismo. Entre o São Paulo ganhar do Flamengo e o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil do Grêmio, a chance do São Paulo ir para a vaga direta está por ordem do Palmeiras levar a Copa do Brasil, do Fluminense tropeçar no Fortaleza e, por último, do São Paulo conseguir ganhar do Flamengo no Morumbi. Essa é a ordem para não depender de ninguém. Estou falando para o São Paulo não depender, precisa ganhar. Não tem... Mas é só para lembrar que existe aí o São Paulo podendo se classificar de novo graças ao Palmeiras, porque não basta você ver a final da Libertadores sem ter para quem torcer, porque são 2 rivais. E você não quer que ninguém ganhe. Um tá atacando, você tá lamentando. O outro tá atacando, você tá lamentando também. Agora você também vai ter que olhar o jogo lá da Copa do Brasil e ficar lamentando, porque você fala, bom, ou eu vou pra pré-Libertadores, ou o meu rival é campeão de novo. Então, beleza, aí escolhe aí. Menos de uma semana depois do São Paulo, provavelmente não é certo, ver o Flamengo de Rogério Ceni ser campeão no Morumbi. Então, só para fazer essa correção de que ainda existe um gatilho que não depende do São Paulo, então talvez seja o principal fator para a gente ficar atento na final da Copa do Brasil. Em relação ao jogo de hoje, o Pablo vinha muito mal.
E aí o Visoli quis mudar. No segundo tempo contra o Palmeiras, o Pablo jogou aberto. O Vitor, a gente falou isso no vídeo do jogo. O Igor Gomes veio pelo meio e o Daniel Alves abriu pela direita e ficou Luan Tietê de volantes e o Luciano como referência. Hoje, para não colocar o Pablo, que vem numa fase horrorosa, se coloca o Toró para começar pela esquerda direto. O problema é, o Luciano vira referência e fica isolado no ataque como único centroavante. E do outro lado, você não tem um jogador de tanta profundidade, ao contrário, você tem o Gabriel Sara, que volta de contusão e que costuma trazer as jogadas para organizar mais por dentro com o Igor Gomes. Foi assim que ele jogou a temporada inteira. Igor Gomes a mesma coisa. E o Toró mal. E aí você perde, no fim das contas, a principal coisa que vinha funcionando no São Paulo, o principal aspecto que vinha funcionando, que era a movimentação do Luciano e a posição em que o Luciano rende mais, que não era como centroavante, era como segundo atacante. Era um cara que tem infiltração, que se movimenta, que ajuda na construção da jogada, que vem de trás. Essa é a função que fez o Luciano fazer tantos gols na temporada, que fez o Luciano ser o melhor jogador do São Paulo na temporada. Foi desse jeito. A gente abriu mão disso para tentar um coletivo diferente. E obviamente que não funciona. Você tira, o time já não está bem. Você pega o que mais está dando certo e tenta mexer de alguma maneira. Aí você depende obrigatoriamente de um jogo inspirado, ou de um Gabriel Sara, que não teve, de um Toró, que não teve, de um Igor Gomes, que dos três para mim foi o pior, mal como meio campista, mal quando tinha que ajudar o Luciano como segundo atacante, para encostar mais próximo dele para não ficar sozinho. São Paulo não criou nada, o São Paulo não conseguiu construir. No 11 contra 11 estava ruim. E aí, o lance da expulsão, ele é um combo, assim, ele é um negócio, uma bizarrice, uma sequência de bizarrice. O São Paulo tá fazendo jogada pelo lado do campo. Aí o Igor Gomes serve o Toró. O Toró tá dentro da área. Aí ele tenta um passe, ele erra. A bola volta para ele. Ele tenta acionar o Luciano, que tá a 2 metros dele. A 2 metros. Ele pega a bola e joga pro alto. O cara tá a 2 metros de você. Por que você jogou a bola pro alto? Eu vi o Luciano vai fazer o quê? Ele vai ganhar de cabeça do Marcelo Benevenuto. É isso que vai acontecer. Pior, ele de costas pro gol e o zagueiro vindo de frente no embalo. É isso que vai acontecer. Por que essa bola foi chutada pro alto? O cara põe a bola no chão. Você chegou a ver uma bola que o Volpe joga pro Luciano? O Luciano pula tão antes da bola, ele cai no jogador desastrado. Ele não tem tempo nenhum, não é o estilo do cara. O Luciano é ruim? Nesse tipo de jogada é. E aí a gente pega um cara que tem características para uma coisa, a gente coloca ele fora das suas características e ainda fica tentando jogar esse tipo de bola pro cara. Olha, a gente falou isso no outro vídeo de jogo. E assim, eu falo isso com irritação, porque por que tem que mudar tanto? Tanto? Por que tinha que mudar tanto? Faltando 5 jogos. Porque assim, nós fizemos isso em 2018, deu errado. O que a gente aprendeu? Nada. O Aguirre, manda embora, lixo. Põe o Jardim. Eu vou falar de 2018. Eu vou fazer a comparação bem prática de 2018. Mas assim, faltou só fazer um último comentário. Ainda tivemos um pênalti ridículo. Pênalti absurdo. Absurdo. Que o Luciano bateu mal. O Luciano é ruim? Não é. Tava jogando fora das condições. Não acho nem que tinha que ter batido pênalti. Que o Reinaldo não tava lá. Podia ter sido o Hernandes, por exemplo. Vídeo contra o Palmeiras. O último vídeo aqui do canal. Mas é porque a gente é chato. O São Paulo, o Luciano bate pênalti. Com todo respeito ao Luciano, já falei aqui, vou repetir porque ninguém é maluco. O melhor jogador do São Paulo na temporada. Tá? Só que contra o Palmeiras. E bateu bem contra o Palmeiras. E o pênalti contra o Palmeiras, a batida foi elogiada. O vídeo tá lá. O São Paulo tem um batedor oficial de pênalti. Esse batedor é o Hernanes, que é um reserva. O Reinaldo falou durante a temporada umas 15 vezes. Todo pênalti que o Reinaldo fez gol, ele ia lá na entrevista, e Reinaldo, gol. Ele quando o Profeta não tá em campo, eu sou o batedor. Falou 200 vezes. O batedor de pênalti do São Paulo é o Hernanes. O Reinaldo não estava em campo, o Hernanes estava. O Luciano quer porque quer, não tira a gana do cara. Só que existe objetivos individuais e objetivos coletivos. O principal é o objetivo coletivo. O time está perdendo de 1-0. Existia uma diferença de campeonato entre você perder e empatar o jogo. Ainda que não existisse, você está perdendo o jogo de qualquer jeito, então tanto faz. O batedor... O Flamengo garantia. Só para deixar claro para quem está assistindo. Se o São Paulo tivesse conseguido empatar com o Botafogo, com o time, com todo o respeito ao torcedor botafoguense, com um time ridículo do Botafogo, que vinha de 10 jogos sem vencer, que não tinha vencido em 2021, São Paulo conseguisse empatar com o Botafogo, só precisaria empatar com o Flamengo, que seria uma missão duríssima, mas continua. Terminou. Tinha um batedor oficial. Ele bate.
Eu entendo o Luciano querer ser artilheiro. Direito dele, ainda é, inclusive, empatado com outros 3. Ninguém tira isso do cara. Ok, vai lá, disputa, tudo bem. No pênalti, é um negócio sério. Um clube organizado tem um batedor oficial. Sim. Entendeu? Se o Pedro saísse fazendo um monte de gol e tivesse um pênalti do Flamengo, quem bate é o Gabriel. Não que o Flamengo também seja um exemplo de organização, mas é uma diferença grande do Gabriel batendo pênalti para os outros batedores. O Gabriel é um especialista de pênalti. O Reinaldo é um especialista de pênalti. O Hernanes é um bom cobrador de pênalti. Os pênaltis que ele bateu no São Paulo, quase todos foram muito bem batidos. Quase todos. Alguns foram mal batidos e até entraram. O último que ele bateu, a bola foi quase no meio do gol, assim, me deixou um pouco preocupado. Salvo engano, foi numa decisão de pênalti, acho que foi contra. E aí ele pega a bola para bater, porque, eu quero ser artilheiro. Não, mas se a gente perder o pênalti, não tá problema. Dá pro batedor oficial, dá pro experiente. Deixa o correto acontecer, não. Aí o Reinaldo é expulso. Já vou voltar pro lance do Reinaldo, que não termina naquele balãozinho do Toró. Aí o Reinaldo é expulso. Aí você tem, que hoje saiu a notícia, eu faço questão de registrar isso, que o São Paulo não tem nenhum interesse, não vai fazer nenhuma investigação interna para saber se partiu de dentro do clube o vazamento da rota do ônibus. Tá? O São Paulo acha que não, isso é com a polícia, e a polícia diz que não sabe se vai fazer. É irrelevante, né? Mostrar quem que deu a rota diferente do ônibus, a rota que não é feita normalmente, para um bando de pessoas que são bandidos correrem o risco de matarem os jogadores. É só isso. O São Paulo acha que não precisa de uma investigação disso, e aí, a partir disso, dá margem para você criar qualquer suspeita que você quiser, porque isso é absurdo, não tem interesse, e a polícia também acha que não sabe. Então, assim, quando isso aconteceu do ônibus, tinha um jogador que, quando se suspeitou quem foi o rapaz que teria vazado internamente, foi para cima do cara. Isso é uma postura de líder, tá? E esse cara estava em campo. A faixa de capitão foi para o jogador que põe camisa do Palmeiras, que vai para a balada, que é isso. Porque o São Paulo é isso. De 2016 para cá é Cueva, é Michel Baz, é Denis, Arboleda, Reinaldo. Esses são os capitães do São Paulo. E aqui eu não entro no mérito técnico, tá? Porque o cara ser bom ou ruim, tecnicamente, não importa para ser capitão. Capitão é postura. Então, assim, o problema do São Paulo agora... O problema do São Paulo... O Reinaldo tem identificação, mas o Reinaldo é um cara que é cabeça quente, que costuma exagerar nas reclamações, não tem postura para ser capitão. Só por isso. Não é nem pelo problema defensivo, não. Postura de capitão é o cara ter a cabeça no lugar, é não reclamar fora de hora, é não tomar cartão bobo. Um cara desse, porque ele é o exemplo para os demais, é o cara que vai reclamar. Continua. É só fazer o problema do São Paulo é a faixa de capitão? Não é. Isso é só um sintoma, isso é só um exemplo. No São Paulo, o time está brigando por objetivos no Campeonato Brasileiro, deixa o cara que quer ser artilheiro bater o pênalti. No São Paulo, o cara esculhamba o clube de várias maneiras diferentes, dá a faixa de capitão para ele. No outro ano, dá a faixa de capitão para o outro que esculhamba. E no outro, dá a faixa de capitão para o outro que esculhamba. E aí você vai levando. Isso são recados, tá? Sobe o menino da base, ou o cara tem muita cabeça, ou ele vai olhar e falar, opa, essa aqui é a minha referência. Vai chegar um argentino, um equatoriano, um uruguaio, qualquer coisa, vai olhar e falar, bom, o que é referência aqui do São Paulo? É esse caminho aqui que eu vou tomar, hein? Esse que é o legal. Então, assim, você vai juntando isso, aí você vai juntando as 200 coisas de diretoria que a gente já falou, aí você vai juntando um planejamento ridículo do São Paulo, aí você vai juntando decisões amadoras, você vai juntando o conselheiro tomando conta do futebol como se fosse década de 60. Você junta tudo isso, e aí você entra em campo. Aí pronto, esse é o recado que é passado. O São Paulo, só para voltar a falar do jogo, a gente abriu um parênteses enorme isso aqui, mas... Voltar, nós estamos lá no lance que o Toró tentou meter a bola pro Luciano, que você quer ainda falar do Reinaldo no... Exato, porque a expulsão em si, que piora o jogo, que já estava ruim. Mas o São Paulo, eu já até esqueci o que eu ia falar, eu vou voltar pro jogo, porque esqueci, foi abrir o parênteses, esqueci. Daqui a pouco eu lembro isso aí também. O problema é, o Toró pega a bola e levanta. Sem necessidade. Aí o Botafogo vem num contra-ataque. Enfiada de bola, o Reinaldo sai na frente, chega atrás, até aí é a velocidade do jogador, paciência. Só que ele consegue se emparelhar com o adversário. E era só dar um tapa na bola. Ele estava inteiro na jogada, era só tirar a bola. Ele consegue errar a bola e dar na perna só do cara. O cara ia sair na cara do gol, ele é expulso de graça. De graça. É uma expulsão tosca. É uma expulsão... É muita incompetência uma expulsão dessa. De repente, ele não precisava nem dar o carrinho.
ele conseguiu ficar emparelhado, o cara estava um passo atrás do cara. Se ele quiser só esticar a bola e dar o pé e dar um biquinho nela, tudo bem. Quer dar o carrinho? Ok, mas trava a bola. Ele passou lotado na bola que estava do lado dele. Impressionante, ele quase fez isso no jogo contra o Grêmio. Só que dessa vez ele conseguiu ainda pegar um pouco da bola. O menino do Grêmio até saiu machucado. Ali, pra mim, acontece. Mas ele quase errou a bola naquele lance. Pô, impressionante. Aí o São Paulo fica com 10. Aí... Tira o Toró para recompor a lateral, porque você ia correr o risco de ficar com o Gabriel Sara na lateral e corria o risco de dar muito mais problema. O Léo faz um jogo muito ruim. Só que o São Paulo acaba. Porque aí o Luciano fica ainda mais isolado. O São Paulo tem que ficar ainda mais preocupado em se defender. O São Paulo não tem nenhum jogador de velocidade em campo para pelo menos às vezes recuperar uma bola, tentar esticada, que o Botafogo vai tentar estar um pouco em cima. Pô, esse faz igual o lance da expulsão, ganha na velocidade. Como o Rojas ganhou no segundo tempo, só que aí o cara tá 2 anos sem jogar, ele ganha na velocidade, ele esquece a bola. Ele esqueceu. Ele esqueceu a bola. Para mim, ele esqueceu a bola. Porque ele estava ganhando a jogada, era só ele continuar reto. Mas eu tive a impressão, mas aí eu teria que ver o lance, porque ele para, porque eram 3, e eu não acho que ele fosse passar pelos 3, ele foi procurar a opção. É que os 3 estavam para trás, e ele estava levando vantagem na velocidade. Para mim foi isso. Então, para mim, eu achei que ele viu que ele não ia ter pique, e para mim ele parou de propósito. Mas eu de qualquer maneira... De qualquer maneira, ele erra o passe na sequência. O cara tá 2 anos sem jogar. Ele para, ele esquece a bola ou breca, aí ele vai fazer o passe para trás e ele erra o passe. Então, assim, e aí o São Paulo fica dependente disso. E mas ele melhorou muito o time, a entrada dele deu uma... Melhorou, lógico, porque é um jogador de velocidade. E o São Paulo não conseguia criar nada. E ele tem experiência, tem cabeça, ele tem visão. O São Paulo não conseguia criar nada e bola pra frente. Vai, corre aí, meu filho, vai indo. E cruzamento pra área. A gente ficou dando cruzamento pro Luciano. E pro Luciano e pro Galeano. Ó, ganha aí de cabeça vocês aí, zagueiros do Botafogo, o dobro de tamanho, o dobro de força física. Quem imaginar que nesse momento do campeonato, para nos classificarmos para a Libertadores direto, a gente estaria sentindo falta do Carneiro. Para o esquema do Visoli, o Carneiro é importantíssimo. Não interessa a qualidade do Carneiro, mas o Carneiro é importantíssimo, porque é um cara que, para esse tipo de chutão que você quer fazer, ligação direta, ou lançamento do Arboleda no começo, que o Arboleda também foi tentar meter bolas assim no começo do... esse tipo de lance, ou bola de cruzada na área, você tem mais chances com... só para ter uma ideia, São Paulo contra o Botafogo, 11 contra 11, 11 contra 10. São Paulo conseguiu acertar a primeira bola no gol do adversário aos 33 minutos do segundo tempo, num cabeceio do Rojas que foi quase um recuo. E depois, a segunda oportunidade foi no pênalti cobrado pelo Luciano, que foi a única defesa. O pênalti é vergonhoso até para os padrões brasileiros. Para os padrões brasileiros, o pênalti é uma vergonha. Para os padrões brasileiros, o pênalti é uma vergonha. E é muito difícil, porque os padrões brasileiros em si já são uma vergonha. Se conseguir pegar a vergonha da vergonha, é um negócio muito complicado. Eu lembrei o que eu ia falar aquela hora, porque o São Paulo tem uma diretoria, e quando eu digo uma diretoria, é a diretoria seja em qualquer gestão, porque agora nós estamos numa nova gestão. E é uma diretoria que, em 2 vezes, em 3 anos, não conseguiu segurar um treinador faltando 5 jogos. Faltando 5 jogos. Não tem competência de gerenciar uma crise faltando 5 jogos. E entrega tudo na mão de qualquer um, porque qualquer um é melhor do que o que está aí. E aí, a gente volta para 2018, o São Paulo fez 5 jogos. Que coincidência, né? Que a gente fez a mesma coincidência quando o Diniz fez 5 jogos. Grêmio em casa, Cruzeiro em casa, Vasco fora, Sport em casa, Chapecoense fora. O São Paulo fez 5 pontos. Agora o São Paulo jogou 4 jogos, tem 4 pontos. É o mesmo roteiro. E contra o Sport, que o jogo foi 0-0 no Morumbi, e o São Paulo só estava dependendo de si para chegar na última rodada, dependendo só de si de novo contra a Chapecoense, o Nenê perde um pênalti. O roteiro é igual, é ridículo, a história, tem coisa que você dá azar, tem coisa que é sacanagem, jogar contra o Flamengo agora na última rodada é sacanagem, mas tem coisa que você tem que ter a história tirando sarro da sua cara sim, você tá fazendo a mesma coisa, e a mesma coisa incompetente, você está fazendo a mesma coisa, pra que tem diretoria de futebol? Conta pra mim, é pra você chegar lá no CT todo dia, sentar numa sala, jogar o pé pra cima e falar assim, bom, hoje é quarta-feira, domingo tem jogo. Se tudo ficar bem, tá tudo certo, eu continuo aqui com o pé pra cima. Se ficar mal, eu tenho que trocar alguém. São só essas opções. Tá bem, tá tudo bem, não faz nada, tá ruim, troca. É só isso que você faz. Você não gerencia
crise interna, você não identifica jogador insatisfeito, você não identifica jogador com intensidade abaixo, você não identifica jogador que está mentalmente incapaz de render o máximo, você não identifica jogador que está sem confiança, você não faz nada, você não chama um cara para conversar, você não traz o treinador, você não faz uma reunião e fala, pô, me parece que aquele cara ali não tá legal, pô, de repente, ó, pode mudar, que a gente faz o respaldo, faltam 5 jogos, não adianta trocar agora. Você não faz nada. Você tá achando que você vai pegar o Muricy, o coitado do Muricy, você tá achando que vai pegar ele, você vai botar ele lá, e ele é uma energia mística, que a presença dele lá ilumina o ambiente de uma maneira milenar, e aí tipo o São Paulo ganha. Tipo a calça de cuca mágica, tipo essas coisas. É isso que você está achando que vai acontecer. O Muricy por si só, não. Agora tem o Muricy, agora resolveu. Ó, o Muricy vai falar com o elenco. É isso. Essa é a nossa estratégia. E aí manda o técnico embora faltando 5 jogos, porque, pô, tá ruim, né? Tá ruim. E aí você vai fazer o quê? Aí você manda embora e põe o Visoli. Aí você manda embora e põe o Jardine. Aí você manda embora, põe o Jardine, o presidente fala uma coisa, o Raí fala outra, o treinador fala outra na coletiva. No mesmo dia. A gente citou isso aqui na época. A gente citou isso. Não, era na mesma semana. Na mesma semana, é isso, porque tipo, foi com diferença de 2 dias de um para o outro. Só uma coisinha que eu queria falar dessa questão de 5 jogos, e eu vou ressaltar que eu falei lá atrás, você falou que você já ia fazer essa comparação, então só para eu lembrar. Eu já fiz, eram esses 5 jogos, era isso. Então, mas é que quando eu comecei lá, que você falou que você ia falar, eu deixei para explicar então depois, então eu estava esperando o seu recorte para falar. Eu vou ressaltar aqui. Nós elogiamos uma coisa nessa diretoria. Teve um processo de escolher um treinador que poderia aproveitar alguma coisa do trabalho do Diniz. Isso é um acerto. Acerto maior teria sido lá atrás, não ter mexido em nada, não ter demitido sequer o Pássaro. E eu não quero saber, mas se o jogador que quer o Pássaro merece, não quero saber. Não mudar nada era o que eu queria para um time que estava na liderança, que estava conseguindo resultados importantes, com esse elenco que estava vencendo. Se a gente tivesse confiança que o problema era Fernando Diniz, se a gente tivesse essa confiança, olha, o problema é o Fernando Diniz, a gente não reforçaria o elenco, chamaria o Crespo, que é melhor que o Diniz, e falaria, Crespo, tem aqui um time bom, infelizmente, a gente escolheu mal o técnico, que era um fracassado, um cara ridículo, mas com esse elenco, dá para você ser campeão. Porque é só fazer mais do que fez o Diniz. Ele só perdeu o campeonato no final porque ele é burro, fracassado, idiota e não sabe fazer nada. É por isso que a gente perdeu. Então agora você não é isso, a gente não precisa reforçar, guarda essa grana para investir quando o time precisar. Mas não, todo torcedor, até o que mais odeia o Fernando Diniz e acha ele patético, sabe que o time precisa de reforço. Sabe que precisa. E agora a gente está vendo isso assim escancarado, porque não era a saidinha de bola, não era a jogadinha. É lógico que a gente não pode avaliar o trabalho do Visoli em 5 jogos, é impossível. Por isso seria impossível colocar o Crespo, o Guardiola, quem fosse. Mas para falar que o jogador estava entregando, não estava, porque o jogador vai perder muito dinheiro, e perder essa Libertadores vai perder muito dinheiro, e agora os jogadores querem mostrar serviço, porque o técnico novo está chegando, e eles não estão conseguindo mostrar serviço. Significa que tinha um pouco do trabalho do técnico também. Mas, de novo, se você está insatisfeito, já decidiu que não quer mais o Diniz, deixa o cara terminar o trabalho e fala, Diniz, não deu, mas a gente vai deixar você trabalhar por respeito à temporada aqui, já temos o sucessor e vamos fazer essa transição. O Diniz e o Crespo conversam, o estilo deles conversa. Agora, o que a gente vai ter? Há 10 dias não, agora 8 dias de começar a temporada nova, nós tivemos alguns jogos para destruir todo o trabalho que estava sendo construído, para deixar o trabalho do Crespo mais difícil. Um time que já resolveu que não tem pré-temporada, mas deixa isso para a live. A live a gente vai fazer na quarta, melhor pular um dia para a galera absorver e a gente também poder respirar. Lá, você decide aí, tanto faz. Vamos jogar com a live de terça na quarta, que aí a gente consegue, né, enfim... porque senão vai ficar muito atrelado, a gente precisa também. A gente vai fazer vídeo todo dia. Se você quiser, a gente faz. Não sei, tanto faz. Vê aí, decide aí vocês. Tanto faz. Entendeu? O meu problema é assim: quinta-feira o São Paulo tem que ganhar o jogo. Vai ser difícil. É bom ficar muito ligado. São todos os jogos sem lateral esquerdo. Aliás, o cartão amarelo pro Léo é tão ridículo quanto o pênalti dado pro São Paulo, é o fim do mundo. Nossa senhora, a arbitragem no Brasil é um negócio asqueroso. Mas assim, tem que ganhar quinta-feira. Infelizmente, assim, normal, na última rodada todos os jogos são no mesmo horário, então cada bolinha que pintar a gente tem que ficar com a orelha levantada, porque ver se o Fortaleza ajuda o São Paulo, porque
depender do São Paulo, vai ficar complicado também. O Fortaleza tem que tentar se classificar para a Copa Sul-Americana, então de repente tem alguma motivação, vamos jogar aí, vai ter uma premiação para os caras, não sei, a premiação vindo do próprio Fortaleza, não que o cara do Internacional quer fazer com o São Paulo, o negócio normal. Então, assim, é altamente difícil se tornou a missão do São Paulo. O São Paulo conseguiu repetir 2018 e complicar a sua própria missão. O São Paulo chegou nesse ponto. E aí a questão só para finalizar, da minha parte, porque a gente vai ter pouco tempo para falar de fim de temporada, de começo de temporada. Eu já tive a confirmação aqui, já falei com a Vives, live amanhã e quarta. Situação que tá o time, ela falou, vamos para as cabeças a gente, então tem live amanhã, tem live quarta, a gente tem muita coisa para falar. Você vê os parênteses, porque de jogo mesmo, a gente tinha pouco para falar hoje. Não, de jogo é absurdo, você não conseguiu jogar, porque você já estava mal no 11 contra 11, só que pelo menos você não estava sendo amassado. Aí você tem um jogador expulso, aí você não consegue, aí você cria menos ainda, já não estava criando, mas frequenta menos ainda o campo de ataque e fica sendo martelado o jogo todo, enquanto fica jogando bola alta pro Luciano. Vai, Luciano, pega a bola aí. Vai, meu filho. Se vira. Os positivos foram dois. O Rojas, pelo que a gente falou, óbvio, que dá uma esperancinha de... E o Galeno também não tem culpa também. O Galeno entra lá, corre, não tem culpa do cara. E o Volpe, né? Porque o Volpe fez defesas importantes em momentos, apesar que não mudou nada. São Paulo perdeu do mesmo jeito. Sim. Mas então, assim, encerramento. Não, o encerramento é muito simples. Como a gente não vai ter tempo de ficar falando muito de uma temporada para outra, vai ser no máximo um vídeo de retrospectiva dessa temporada maravilhosa e um vídeo falando da temporada seguinte, na sexta e no sábado, como vai ser no máximo isso, eu espero que a gente continue falando que era só tirar o técnico, que era só tirar o jogador X. Hoje não tinha técnico, não tinha jogador X, o São Paulo quando estava com 0-0 começou a dar bico para tudo quanto é lado, bola longa para Luciano trombar, cruzamento para cacete, não saía mais jogando. Então eu espero que a gente continue fazendo isso, porque tá dando certo. Eu espero que a gente não tenha mais nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de cobrança a quem deve ser cobrado, né? Há muitas coisas acontecendo. Quarta-feira agora, tem eleição do Conselho Fiscal, tá? Eleição do Conselho Fiscal que foi para a Justiça, porque um dos opositores que se candidatou pela eleição do Conselho Fiscal, ele foi vetado, sem nenhuma justificativa, porque ele era opositor, porque vindo de gente, eu vou tentar escrever um texto sobre isso se eu tiver alguma paciência, mas vindo de gente da própria diretoria atual, falou que a meta do presidente do Conselho, especificamente, quem falou isso, falou especificamente do presidente do Conselho, Outen Aires, falou que a meta dessas pessoas, isso, vou repetir, gente da situação que falou isso, que a meta deles é escantear, limar, eu não sei se prejudicar é a palavra, então vou ficar só com esses dois, os opositores mais ferrenhos. E esse candidato a presidente, a membro do Conselho Fiscal, ele era um dos opositores que nem era ferrenho, não era caricato, não era Newton do Chapéu que vai e faz vídeo e não sei o quê, e texto esquisito no Facebook. Não é nada disso. Ele é simplesmente um opositor que, durante a campanha, recebeu ligações falando: se nós ganharmos, você não vai ter espaço. E aí fizeram com a candidatura dele do Conselho Fiscal. E ele teve que ir para a Justiça, e a Justiça validou a candidatura dele. Então, é isso que o São Paulo está preocupado. E o parênteses que eu abri lá no começo do vídeo, se as pessoas de dentro do clube são capazes de entregar rota dos jogadores, rota de ônibus, para atacarem bomba, pedra, pau, o cacete A4 que tiver, elas são plenamente capazes de sabotar o clube internamente para ganho político, tá? Sim. E se alguém acha que isso não atrapalha, eu duvido que esse caso do ônibus tenha ajudado muito. E isso é coisa de dentro de campo? Não é. Então, assim, a política atrapalha também. E, mais do que isso, é o que mais atrapalha nos últimos 10 anos, tá? Então, esse é o São Paulo que a gente encontra, que a gente tem que comentar e que a gente tem que combater. É esse tipo de coisa, porque no campo, na maioria das vezes, estoura lá no campo. Está estourando há muito tempo, com os mais diversos treinadores, elencos e tudo mais. Mas a gente pode ignorar tudo, manda o cara que ganha mais embora, manda o treinador embora, traz agora o outro treinador de outro estilo, de outro negócio, trocou a diretoria, agora vai. Então a gente mantém isso, tá? E beleza, e aí a gente deixa essas pessoas que são plenamente capazes de sabotar o clube internamente para ganho próprio, fazer o que quiser. Até hoje, que a gente fez o vídeo no dia que saiu, porque pouca gente tem interesse em abordar esse tipo de coisa, até hoje ninguém explicou por que o social, no orçamento, está dando 12 milhões de prejuízo.
Por que o São Paulo parte com 12 milhões de prejuízo no social, se em 2020, no ano da pandemia, no ano que todo mundo começou a cortar conta, porque começou a ter dificuldade de manter emprego, a ter corte de empresa, a ter corte de gasto, começou todo mundo a ter isso, o São Paulo tinha planejado ficar no 0-0 e perdeu 4 milhões só. Teve 4 milhões de prejuízo no ano da pandemia. Como que em 2021 está orçado menos 12 milhões? Quem que as pessoas acham que vão pagar esses 12 milhões? Que podia estar indo para contratação, que podia estar indo para a folha salarial, que podia estar indo para pagar a dívida e o clube não atrasar salário. Por que o social é 12 milhões? Ninguém sabe, ninguém explica. 12 milhões é o social, e só lembrando, a premiação prometida pelo Flamengo, pelo título, é o que o São Paulo tem para investir na temporada. Só para a gente entender a discrepância, só para a galera entender onde está o São Paulo, onde o São Paulo está inserido no futebol nacional hoje. Porque assim, não adianta, o São Paulo é tricampeão mundial? O São Paulo é hexa brasileiro? Primeiro hexa, sem essas invenções de ficar juntando campeonato nacional com o nome de campeonato brasileiro? O único que eu vou trazer seguido tem uma história fantástica, gigante? Mas hoje é o melhor time com mais investimento? Não é. Tem o melhor CT? Não tem. Tem o melhor plantel? Não tem. E quando lá atrás estava brigando e vencendo essas equipes, como Atlético Mineiro, como o Flamengo, eliminando o Flamengo, batendo, o São Paulo tinha até então uma invencibilidade em relação ao Rogério Ceni. O Fernando Diniz tem uma invencibilidade, porque até com o Audax contra quando o Rogério estava no São Paulo, o Diniz venceu na estreia, aliás, do Rogério como treinador em torneios oficiais. Foi 4-2 para o Audax. Foi a estreia do Rogério Ceni. Então, assim, o São Paulo é uma bagunça. Tanto é uma bagunça que repete os erros. A gente fala que pega os vídeos que a gente coloca aqui de erros administrativos, no plural. Porque tem pessoas mal intencionadas, eu falo mal intencionadas, que falam, mas vocês não criticam, porque vocês têm medo. Nós criticamos há 10 anos os erros das diretorias, e tem vídeo disso. Tem vídeo da gente falando dos erros absurdos que o Leco cometeu, que o Aidar cometeu, que o Juvenal cometeu, tá tudo lá. Que o Casares, numa época ou em outra, que o Natel, em uma época ou em outra, estão tudo nos vídeos de erros administrativos. A gente vê os caras chegando e fazendo mudanças que a gente já está criticando na hora que elas estão acontecendo, porque não era hora de mexer. Não era hora de mexer. Como não era hora de repetir o enredo de 2018 com tanta perfeição. A gente copia os erros. E assim, dá errado e a gente continua fazendo. Dá errado de novo. A gente vai aprender quando? E a gente fica aqui tomando porrada de coisas que a gente está avisando há muito tempo. Há muito tempo. E por que a gente está avisando? Porque a gente não quer mais que aconteça. Eu quero ser campeão com Júlio Casares, eu quero ser campeão com Crespo, eu queria ter sido campeão com Diniz, eu queria ter sido campeão com Dorival, com Aguirre, com Rogério Ceni, eu queria ter sido campeão. Só que o São Paulo atrapalhou. O São Paulo, a administração, atrapalhou. O São Paulo, que não tinha tanta condição assim, tinha conseguido uma vantagem que não era real para o plantel que tem. O plantel que tem é isso aí. Perde um jogador, é um Deus nos acuda, e a gente não conseguiu equiparar forças com o Botafogo. O Botafogo, que está rebaixado, é um dos mais rebaixados, sim, foi o rebaixado mais antecipado, rebaixamento mais antecipado. Um time que não estava conseguindo engrenar nada, que está passando por uma situação ultra difícil e massacrou o São Paulo. Massacrou. E desde o rebaixamento, os jogos do Botafogo foram lastimáveis. Os jogos do Botafogo eram tristes, eram amadores. O Botafogo hoje estava desfalcado, teve que colocar um monte de garoto, já pensando em 2021, focado em contratar técnico, em vender atacante, em rescindir com outro, e não sei o quê. O São Paulo conseguiu a proeza de não competir. O São Paulo conseguiu. Porque acontece um monte de coisa, que muitas delas a gente não sabe, só que não são corrigidas. O problema do São Paulo não foi essa semana, do jogo contra o Palmeiras na sexta-feira, para segunda-feira do jogo contra o Botafogo. Mas o São Paulo vem desde a virada do ano no mínimo. E isso no micro e num espaço maior de tempo, há anos e anos e anos, com 250 gestões diferentes. E o São Paulo não tem capacidade de identificar as coisas e corrigir. Os diretores que lá estão, eles são, na melhor das hipóteses, incompetentes. Eles são incompetentes e você não tem capacidade de gerir uma crise. E você vai ter crise pra cacete. Ainda mais no São Paulo. Assim como o Leco não tinha, tá, gente? Que fique muito claro. O Leco fez a mesma coisa que o Casares repetiu agora. O Leco fez em 2018 o que o Casares repetiu agora. O Leco chegou, o São Paulo tomou uma goleada quando ele tinha 40 dias de gestão do rival, acachapante, 40 dias.
o Casares chegou e tomou uma goleada do Inter no campeonato, com poucos dias de diferença de um para o outro. O São Paulo é o mesmo roteiro, com os mesmos erros, porque, como a gente sempre diz, são as mesmas pessoas que estão na administração. Torço muito e desejo toda a sorte do mundo para o Júlio Casares nessas mudanças que quer fazer. Mas já começa errando e por isso que a gente vai ter live amanhã e quarta. A gente vai ter live amanhã e quarta para explicar por que começa errando, vai falar do que a gente espera do campeonato, o que a gente vê de problema no Crespo, dizer que Paulistão é Libertadores. A gente vai comentar muito sobre isso, mas sobre o jogo. São Paulo foi pavoroso, foi uma vergonha, foi mais um vexame e, assim, temos problemas de montagem de elenco, temos problemas de Raí e Pássaro, que foram terríveis na montagem de elenco. Tivemos muitas coisas que hoje ficaram escancaradas aí. No link aqui do vídeo tem o corte do Bandana, que eu preciso, inclusive eu já separei mais coisa para colocar lá. Vou pedir para a galera curtir. Quem já curtiu, vê lá, verifica, porque eu tive que apagar e abrir novamente. Mas é isso. Amanhã a gente volta com live de terça na terça às 8 horas. Na quarta a gente entra com live também e vamos discutir o São Paulo na medida do possível. A gente faz 2 seguidas, todas às 8 da noite. Aí na quinta, vídeo de jogo. Na sexta e sábado aí a gente faz contextualizando, recap do vai ser a semana inteira de vídeo, como a gente tinha prometido, porque acho que em momentos assim é que é mais necessário a gente discutir o São Paulo, porque a gente precisa de racionalidade. Só o soco na mesa, o berro, não está resolvendo. Faz tipo 10 anos que nós estamos socando mesa, berrando, chutando, tacando, indo da porrada em jogador, não está resolvendo. Então, que tal a gente largar a mão de fazer essas coisas e começar a focar em sermos profissionais, em detectar erros, em colocar pessoas competentes em funções, em colocar pessoas de mercado e não sócios do clube, e por aí vai. Coisas que a gente vai ter muito para discutir. Você tem mais alguma colocação? Posso terminar aqui? Pode terminar. Então, beleza. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos